Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Vanessa Carniello. Eu sou o professor Robson Gomes Filho. E essa é mais uma aula do canal História Online. Bom, pessoal, nós estamos aqui hoje para falar de um tema super bacana que tem tudo a ver com a última aula que nós publicamos no nosso canal, que foi sobre grandes navegações e expansão marítima, tá? Se vocês assistiram, né, a nossa aula, você vai estar totalmente inteirado desse assunto já, né, do que a gente vai falar hoje. Caso você não tenha assistido, eu peço que vocês, né, acessem o link aqui na descrição do nosso canal, desse vídeo, para você ter acesso e assistir essa aula antes de chegar aqui. Tá bom? E antes de começar a aula, não se esqueçam, inscreva-se no canal. Se você gostar desse vídeo, curta o vídeo. Isso é muito importante para ajudar a gente com esse projeto, para nos incentivar, para fazer com que a gente tenha condições de continuar o projeto, de gravar essas videoaulas, de trazer conhecimento histórico para além dos muros da academia e da escola para vocês. Então, pessoal, hoje então nós vamos falar sobre o medo, né? O medo... Colocar um raio, umas coisas assim. O medo, e principalmente, né, como nós estamos falando de grandes navegações, linkando com a nossa aula, como eu disse para vocês, o medo do mar. Né? A gente viu na nossa aula que os portugueses, que foram aqueles que inicialmente empreenderam, né, essas grandes navegações, os portugueses e os espanhóis, eles tinham um espírito aventureiro muito grande. Mas esse espírito aventureiro não quer dizer que eles não tinham medo, né, do desconhecido, o medo dos mares, até porque, como eu acabei de falar, grande parte desses mares eram desconhecidos por eles. Afinal de contas, eles estavam desbravando novos territórios para tentar alcançar novas rotas comerciais. Então, a nossa aula, portanto, é voltada para essa questão do medo do mar. É interessante destacar, pessoal, que como a gente tem falado desde a última aula que a gente falou sobre a questão da mudança do projeto, da mudança do estilo do canal, nós estamos trabalhando tanto com aulas para ensino médio, para ensino básico, para quem está prestando o Enem, quanto para aulas para ensino superior, né? E, enfim, para o público em geral que gosta de história. E essa é uma aula interessante que a gente consegue linkar tanto o ensino médio quanto o ensino superior. Por quê? Sendo para a aula voltada mais para o ensino médio, para o Enem, que a Vanessa gravou, sobre as grandes navegações, é um tema que normalmente está próximo, está dentro de sala de aula do ensino básico, essa história das mentalidades, a história do medo, a história, enfim, voltada para aspectos culturais muito mais complexos, muito mais profundos de determinadas sociedades, estão muito mais presentes no ensino superior. E normalmente quem está na sala de aula do ensino básico, quem está estudando no ensino básico ou estudando para o Enem, costuma passar um pouco despercebido por essas questões. Então é interessante isso que a gente está trazendo aqui para vocês, porque a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais, enriquecer um pouco mais aquilo que vocês já viram com a Vanessa, que é sobre as grandes navegações e a expansão marítima. Um outro aspecto, agora cultural, dentro de todo o campo da historiografia que nós chamamos de história das mentalidades, voltado então para esse aspecto um pouco mais profundo daquilo que está dentro do dia a dia, do cotidiano, enfim, das populações que a gente estuda em história, ok? Então vamos lá, olha só. A dinâmica da nossa aula vai ser como a gente sempre faz, né? A gente vai colocar aqui na apresentação para vocês irem acompanhando principalmente as citações que nós vamos utilizar e vamos comentando ao longo dessa aula o que a gente achar necessário e a gente vai conversando, né? Vamos tentar encarar isso também como uma conversa descontraída para a gente conseguir entender melhor sobre essa questão do medo dos mares, tá? A gente escolheu um título bem impactante para a aula. O mar onde todo temor abunda. E aí a gente vai primeiro lá para a bibliografia, porque como a gente está tentando colocar aqui tanto a aula do ensino médio quanto do ensino superior, sempre a gente tem uma bibliografia embasando as nossas aulas, tá? Muito bem, nós trazemos hoje, então,
um texto do livro A História do Medo no Ocidente, um clássico de Jean Delumeau. Jean Delumeau é um historiador francês muito conceituado, costuma estudar especialmente a história das mentalidades do período moderno, portanto ele costuma pegar do século XIV, XV, XVI e em diante. E esse livro é um clássico, ele trata da história do medo de uma maneira geral. Nós pegamos um capítulo específico, a onipresença do medo, e um setor, uma parte desse capítulo que ele trata especificamente da questão do medo do mar. Então, a partir dessa bibliografia, a gente vai discutir essas questões que a gente vai trazer aqui para vocês, ok? Então, olha só, a gente dividiu a nossa aula em 4 grandes tópicos, tá? E aí o primeiro, o mar na mentalidade popular, o mar, superstições e clamores, o mar, domínio de Satã, o mar, lugar de perigos e monstros, tá? Então, a gente vai trabalhar cada um desses 4 pontos de forma mais profunda. Começando aqui, então, nós vamos falar sobre o mar na mentalidade popular, né? Ou seja, o que está dentro dessa mentalidade, o que está no imaginário das pessoas que viviam nesse período, ali, como nós estamos falando, século XV, XVI e XVII, né? Então, o que passava pela cabeça dessas pessoas, né, desses populares que tinham tanto medo desses mares, né? Qual era o perigo de fato que esse mar representava para essas pessoas? Então, olha só, a gente trouxe aqui uma citação, como acabamos de falar da bibliografia escolhida para a aula, né, do Jean Delumeau. Para alguns, muito audazes, quer dizer corajosos, os descobridores da Renascença e seus epígonos, né, epígonos aqui nesse caso, são as pessoas que vieram a posteriori dessa Renascença, né? Então, durante esse período do Renascimento, essas pessoas tinham essa mentalidade e essa mentalidade, de certa forma, ela se perdurou ainda por um bom tempo, é isso que quer dizer aqui nesse trecho. O mar foi provocação, né? Ou seja, esse mar ele vai trazer ao mesmo tempo uma curiosidade, vai atiçar uma curiosidade nessas pessoas que viviam naquele período, mas ao mesmo tempo traz essa sensação de medo, medo do desconhecido, medo da quantidade de lendas, né, que existia em torno desses mares, desses perigos, desses monstros, dessas ameaças, tá, que existiam em torno desse mar. Mas para a maioria, ele permaneceu por muito tempo dissuasão e, por excelência, o lugar do medo. Então, é isso que nós falamos agora há pouco, né? Apesar de representar aí uma curiosidade, né? Lembrando aí dessa questão do espírito aventureiro que os portugueses tinham e por isso mesmo, né? Foi um dos fatores que impulsionou essas grandes navegações. Essa questão do mar ser aí, essa dicotomia, né? Eu tenho curiosidade em desbravar aquele desconhecido, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, não só por ele ser desconhecido, mas por representar grandes perigos, né? Então, vendo aqui, a gente dividiu dentro desse eixo da mentalidade popular 4 outros subtópicos, né? Então, a gente vai falar primeiro aqui dos provérbios populares, né? O que existe aqui nesses provérbios, ou seja, o que esses ditados populares, né? O que essas pessoas costumavam falar sobre esse assunto naquele momento, sobre o mar. Então, lendo aqui uma citação de Delumeau: da antiguidade ao século XIX, da Bretanha à Rússia, são legião os provérbios que aconselham a não se arriscar no mar. Os latinos diziam: louvai o mar, mas conservai-vos na margem. Um ditado russo aconselha: louva o mar sentado no aquecedor. O que isso quer dizer, né? Você pode achar o mar, né, um maravilhoso, um espaço aí a se esbravejar, um espaço para você conquistar, né, para você conhecer, admirar esse mar, mas que isso seja feito de preferência à margem, ou seja, em terra firme, né? Você pode achar um mar lindo, mas ache esse mar lindo lá da sua casa, né, ou lá nas margens, para que você não se coloque em perigo nesses mares. É tipo você jogando videogame, né? Você adora jogar... Por quê? Adora jogar jogos de guerra, né? É tão divertido quando você joga em casa, você mata, você atira, você joga granada. Mas vai pra uma guerra de verdade pra você ver. Melhor fazer isso só do sofá. E aqui, continuando, então, Erasmo de Roterdã faz dizer a um personagem do colóquio Um Naufrágio: que loucura confiar-se ao mar,
né? Como se você chega a navegar, né? Se aventura esses mares, você é considerado como um louco, justamente por conta dos perigos, né? Mesmo na marítima Holanda, corria a sentença, mas vale estar na charneca, ou seja, lugar de vegetação ruim, com uma velha carroça do que no mar com um navio novo. Reflexo de defesa de uma civilização essencialmente terrestre, confirmada pela experiência daqueles que, apesar de tudo, arriscavam-se longe das margens. Então, meninos, mais uma vez é isso que a gente está dizendo, né? O mar, ele é um lugar perigoso, apesar da sua curiosidade em ir, e que é melhor que você fique em casa, como a gente acabou de falar, tá? É interessante, pessoal, só destacando, que os provérbios populares, eles são uma forma da gente acessar a mentalidade popular. Então, isso é uma fonte de pesquisa, é uma fonte de informação extremamente rica e preciosa que a historiografia traz para nós. Então, por exemplo, quando você pega os ditos populares, os provérbios populares, você consegue entender que tipo de coisas as pessoas pensavam sobre o quê, né? E é isso que retrata aqui. Ou seja, Jean de Lumet, na sua pesquisa sobre a mentalidade do final da Idade Média para o começo da Idade Moderna, vai perceber nos ditos populares que o medo do mar era sempre recorrente. E isso fez com que ele percebesse que o medo do mar não era um medo de indivíduos específicos, mas existia isso numa grande estrutura mental. Ou seja, a grande mentalidade das pessoas do Ocidente medieval e moderno da Europa tinham esse medo do mar, né? Existia esse medo do mar impregnado na sociedade. E os ditos populares, os ditados populares, eles mostram isso, eles demonstram a maneira como as pessoas podem expressar, por meio dessas estruturas linguísticas, aspectos importantes da sua cultura. Continuando aqui, olha só. A fórmula de Sancho Panza, se queres aprender a rezar, vai para o mar. Encontra-se com múltiplas variantes de uma ponta a outra na Europa, por vezes nuançada de humor, como na Dinamarca, onde se precisava: quem não sabe rezar deve ir para o mar, e quem não sabe dormir deve ir à igreja. Engraçada afirmação, não é mesmo? Aqui quer dizer, na verdade, que o mar, por ser um lugar muito perigoso, por ter vários riscos para esses navegantes, na verdade, a qualquer momento eles passavam a rezar, né, a pedir a proteção dos santos. Mais pra frente aqui nessa aula, ao longo, né, no decorrer dessa aula, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas esse medo desse mar fazia com que essas pessoas se tornassem mais religiosas, né? E acho que isso é muito normal na nossa sociedade até hoje. Às vezes você pode não ser um religioso, pode não ter nenhuma religião. Quando acontece alguma coisa, né, uma situação de extremo perigo, você se vê pedindo, né, pelo amor de Deus, que isso não aconteça, enfim. Né? Então seria muito normal nesses ditados populares se encontrar essas histórias falando sobre como as pessoas, ao estar ali expostas ao medo, se tornem grandes religiosas. E aqui no finalzinho, nesse último ditado que a gente leu, né, se você quer aprender a dormir, você vai para a igreja, até porque naquele período a gente precisa lembrar que as missas, né, as orações todas, elas eram feitas em latim. Então, naturalmente, as pessoas sentiam muito sono, até porque a maioria delas, se não todas, não é mesmo, eram analfabetas, né? E elas não sabiam, muitas não entendiam, na verdade, o que aquele padre, né, ou o que o religioso estava falando. Então, era muito normal ela sentir sono. E cá entre nós, até hoje, a gente sente sono, né? Quem é religioso aí, às vezes vai fazer uma oração mais demorada, né? Acaba sentindo sono, enfim. Lembrando que essa questão do latim na Igreja Católica vai até o Concílio Vaticano II, na década de 1960. Ou seja, até lá as missas eram rezadas em latim, embora os sermões... 1960? E também? Em todo lugar. Em latim? Em latim. Só que o sermão era em língua vernácula, né? Então o sermão era na língua das pessoas, mas todo o restante era feito em latim. Aqui em Goiás, inclusive, por exemplo, só fazendo um parêntese, tem uma biografia incrível de um bispo que passou aqui por Goiás, chamado Dom Eduardo Duarte Silva, do comecinho do século XX, em que ele narra as peripécias do povo goiano com relação às orações em latim. Então ele dizia, por exemplo, que quando ia rezar a ladainha de Nossa Senhora, as pessoas, ao invés de falar Mater Christi, que significa Mãe de Cristo, falava Matem o Cristo, ou Virgem, coisa feia,
ou por exemplo, Virgem Predicanda, na oração em latim dela, da Ente Nossa Senhora, Virgo Predicanda, as pessoas rezavam como Virgem Pé de Cana. Por exemplo, aí tem uma história super curiosa de uma santa aqui em Goiás, que Dom Eduardo encontra e acha a coisa mais curiosa do mundo, porque as pessoas rezavam para a Virgem do Pote, né? Inclusive tinha uma imagem da Virgem Maria segurando um pote, etc., derramando as bênçãos das pessoas. Depois ele descobriu que vem também justamente daí, da oração do latim, que Virgem Poderosa em latim é Virgo Potens, né? E as pessoas falavam, vira o pote ou Virgem do Pote, né? E cria-se devoções inteiras a partir disso. Enfim, corta. Voltando para nossa aula. Então, pessoal, vamos lá. A gente viu a questão desses provérbios populares e como esse medo estava impregnado, né, nessa mentalidade dessas pessoas, retratado nesses provérbios, ok? Agora a gente vai ver os perigos trazidos pelo mar. O que o mar, além desse ambiente perigoso, ele trazia também de mazelas, né, de perigos para a população. O que o mar trazia de perigo de fato? Né? Porque é claro que a gente percebe que boa parte das coisas das quais até hoje nós temos medo não apresentam medo, não apresentam risco de fato. Né? Muitas das coisas pelas quais nós temos medo, diga-se do pessoal que tem medo de comunista, né? Ou de revolução comunista, não apresenta o menor risco de fato. Né? Mas então, beleza, a gente agora entendeu que na mentalidade popular, nos provérbios populares que expressam parte dessa mentalidade popular, as pessoas tinham de fato medo do mar. Mas que perigo o mar trazia de fato? Né? Quais são esses perigos? Vamos ver com a gente? Então, olha só, os perigos trazidos pelo mar. Nós trouxemos aqui para a gente ler, para a gente discutir, 3 citações. A primeira seria, na verdade, o medo trazido pelo homem, né? Trazido pelo mar através desses homens. Então, olha só, incontáveis são os males trazidos pela imensidão líquida. Obviamente, é o mar, a imensidão líquida. A peste negra, está claro, mas também as invasões normandas e sarracenas. Normandas, os vikings, e os sarracenos, ali seriam os muçulmanos. E mais tarde, as incursões dos berberes, que seriam muçulmanos também, que viviam ali no norte da África, do continente africano. Então, olha só, isso quer dizer que esse mar, ele vai ser também lugar de transporte de mazelas trazidas pelo homem. Então a gente tem a peste negra, né, que foi levada para a Europa por meio dos navios. Especialmente durante as cruzadas, né? Então quando os guerreiros cruzados atravessavam o Mediterrâneo de volta, iam para o Oriente para suas batalhas ou mesmo para as peregrinações, quando voltavam para o Ocidente, especialmente pelo mar Mediterrâneo, acabavam trazendo todo tipo de doenças, dentre elas a peste negra, né, que acabou depois sendo transmitida por ratos muitas vezes dos próprios navios e por aí vai. Sobre isso a gente ainda vai gravar uma aula específica da nossa playlist de História Medieval, só especificamente sobre as cruzadas, a gente vai entender esse contexto de fato. E depois também sobre a peste negra, né? Claro. Porque é interessante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é interessante a gente entender também essas outras pandemias que houveram, né, na história da humanidade. E a peste negra é uma das mais conhecidas, né? E importante para a história da humanidade. Então, só finalizando, só para a gente entender, esse mar, ele vai trazer também essas mazelas por meio desses humanos, tá? E aqui a gente citou alguns exemplos, né, dessas ameaças, peste negra que a gente acabou de falar, ameaças vindas aí dessas invasões dos vikings, das invasões aí dos muçulmanos, né, os vikings vindo pelo norte, os muçulmanos vindo pelo sul, né, e aí invadindo essa Europa, né, e tudo isso vai ser retratado também na mentalidade dessas pessoas dessa época. Segunda citação. Elemento hostil. O mar é orlado de recifes inumanos ou de pântanos insalubres e lança nas regiões costeiras um vento que impede as culturas, ou seja, ali nas plantações de lugares, né, plantações na costa, muitas vezes esse vento que era carregado de maresia impedia que houvesse sucesso nessas culturas nesse sentido. Então nós estamos falando de agricultura, né, de plantações. Então muitas vezes isso fazia com que a terra não fosse fértil, né, e isso acabava consequentemente trazendo fome, né. Continuando aqui. Mas é igualmente perigoso quando jaz imóvel, sem que o menor sopro o ondule.
Um mar calmo, espesso como um pântano, pode significar a morte para os marinheiros bloqueados ao largo, vítimas de fome voraz e de sede ardente. Imagina você lá no meio do oceano, no meio do mar, de repente acabou o vento e você fica parado, não tem como você navegar, acaba a comida, acaba a água. Isso significaria, obviamente, a morte, né, a longo prazo. Então isso também era um fator que demonstrava esse perigo desse mar, certo? Então esse mar, ele vai também ser motivo de perigo simplesmente pelo fato, por exemplo, né, é perigoso estar calmo demais, não ter vento para continuar aí navegando, e é perigoso ter vento demais ou ter tormentas demais, né, as águas estarem muito agitadas. Então o próprio mar simboliza esse perigo. Então é o medo advindo do mar para essas pessoas. O primeiro medo, que é do homem, trazido pelo homem. O segundo medo, aí vindo propriamente desse mar, afetando de certa forma esse homem, também simbolizando muitas vezes morte. E a terceira citação, porque até período recente as ondas causavam medo a todos, e especialmente às pessoas do campo, que se esforçavam em não olhar o mar quando o acaso as levava para perto dele. Então a gente vê que as pessoas tinham medo do mar só pelo fato de ser o mar, né? Por simbolizar aí uma imensidão. Então muitas vezes as pessoas que viviam ali no campo, e acho que essa citação inclusive ela é muito atual, porque muitas pessoas que vivem no interior não conhecem o mar. E imagino que ao ver o mar pela primeira vez, né, dá aquele impacto, de certa forma, um medo, porque é uma imensidão de água, né, e que traz essa sensação de pequenez. Né? Porque o mar ele é extremamente poderoso no sentido, né, de fúria, de força, impactante. Então, se aquelas pessoas daquela época tinham esse medo, esse receio, então se passar perto, olha, nem vou olhar, né, para esse mar aqui, porque já traz aquela sensação de medo. Atualmente a gente consegue perceber que ainda existem, que é o medo do desconhecido. Pessoal que acha que piscina de ondas ali em Caldas Novas já é muito aterrorizante, imagina o mar de verdade. Só os goianos vão entender. Então, só recapitulando, então esse daqui, os perigos trazidos pelo mar, nós vimos que esse perigo ele pode ser transportado, né, pelo homem, ele pode advir, né, do mar, e ele pode também representar um perigo iminente para a vida das pessoas, causando fome, né, e essa sensação de insegurança, sensação de medo em relação ao grandioso. Vindo aqui para o nosso terceiro ponto da mentalidade popular, nós temos a literatura, lendas e relatos. O que a literatura, os relatos, as lendas falam a respeito desse medo do mar? Né? O que estão retratados ali nessa literatura que pode justificar ou até mesmo nos contar sobre como essas pessoas imaginavam esse medo? É interessante, pessoal, para a gente perceber, em termos até metodológicos aqui, o tipo de fonte histórica que Jean Delumeau está tratando para poder chegar a essa mentalidade popular que ele está tentando analisar, né? Ele está usando provérbios, ou seja, os ditados populares que refletem parte da mentalidade das pessoas. Ele está usando os perigos que são evidentes, né? Ou seja, a maresia, enfim, os ventos, as próprias invasões, ou seja, a gente não precisa de um documento específico que mostre isso, a própria história que mostra o que decorreu da vinda das doenças, dos homens, etc. A gente já consegue perceber os perigos trazidos pelo mar. E aqui ele está trazendo um outro tipo de fonte, que são as literaturas, as lendas, os mitos, os contos. Ou seja, tudo isso faz parte de um grande quebra-cabeça que o historiador utiliza para tentar reconstruir esse aspecto que normalmente passa muito desapercebido quando a gente tem essa história mais tradicional, que é a história dos documentos políticos, a história das diplomacias, etc. Mas muito pouco a gente acaba entrando nesse aspecto mais complexo, mais profundo e também mais difícil por conta da própria qualidade das fontes, que é o aspecto da mentalidade da cultura popular. Ok? Mais uma citação, para a gente tentar entender aqui como que o medo ele é retratado nessa literatura, nessas lendas e nesses relatos, tá, ok? No final da Idade Média, o homem do Ocidente continua prevenido contra o mar, não apenas pela sabedoria dos provérbios, que a gente acabou de ver, né, alguns deles, mas também por suas advertências paralelas. Uma expressa pelo discurso poético, a outra pelos relatos de viagens.
especialmente os dos peregrinos a Jerusalém, né? E a gente lembra mais uma vez das cruzadas que a gente falou agora há pouco, né? Desse contexto da Idade Média, que são as cruzadas. Desde Homero a Virgílio até Franciade e os Lusíadas, não há nenhuma epopeia sem tempestade, esta figurando também com destaque nos romances medievais, Brut, Rowe, Tristão e etc. E separando no último momento Isolda de seu bem-amado. Então nós temos aqui, o que ele falou é muito interessante, não existe então nenhuma epopeia, né, que não contenha tempestade, ou seja, que esse mar não está furioso e que de alguma forma represente algum perigo. Isso é muito interessante de a gente pensar. Por exemplo, quando a gente pega as principais epopeias que a gente conhece, pelo menos na história ocidental, nas mitologias ocidentais, né? A epopeia de Gilgamesh, né, que é da Mesopotâmia, que é basicamente a história de Noé, né? Lembrando que a história de Noé é uma adaptação da epopeia de Gilgamesh, que é basicamente Gilgamesh é o Noé e Deus é representado pelo deus Baal, o deus cristão, judaico-cristão representado pelo deus Baal, ou seja, tem a ver com o mar, né? Tem a ver com o mar, tem a ver com a chuva, a inundação, enfim, né, a questão da água, né, e o medo da água, do volume de água. Quando a gente pega, por exemplo, a Odisseia, né, que é o retorno de Ulisses a Ítaca, passando sempre pelo mar, e o mar tem um aspecto muito poderoso na mitologia grega. Também na própria Ilíada da Guerra de Troia há necessidade da travessia do mar. Quando a gente pega, por exemplo, Eneida de Virgílio, também a fuga de Virgílio de Troia para a fundação de Roma, ele passa também pelo mar Egeu, ele passa também pelo mar Mediterrâneo, ou seja, a questão do mar, o medo do mar, as tempestades, é sempre um dos grandes desafios enfrentados nas grandes epopeias, né? Isso faz parte dessa grande mentalidade popular, especialmente ocidental, mas se a gente for levar para o Oriente também não vai fugir muito desse aspecto. O mar parece que está sempre presente porque, especialmente para as sociedades mais costeiras, o mar tem esse aspecto ao mesmo tempo de perigo, ao mesmo tempo de fascinação. Olha só, então, em boa parte das mitologias antigas, a passagem da alma do mundo dos vivos para o dos mortos se dá pela água, como no caso de Caronte. E aqui é bem interessante, né? Caronte seria aí o barqueiro responsável por levar as almas, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Não sei se vocês lembram de Percy Jackson, Ladrão de Raios, né? Ou outros livros da literatura de Percy Jackson, enfim, da mitologia grega. Caronte é o barqueiro, né? Então, os gregos, por exemplo, eles acreditavam que quando você morria, ou quando uma pessoa morria, você tinha que colocar as moedinhas nos olhos das pessoas. É possível que vocês já se lembrem desse aspecto que aparece sempre nos filmes, nas produções midiáticas, porque essas moedinhas você paga o barqueiro para atravessar o rio Lete, né? Ou o Rio dos Mortos, o rio Aqueronte, que recebe, enfim, vários nomes. Mas você paga o barqueiro para você atravessar da margem do mundo dos vivos para a margem do mundo dos mortos. Só um pequeno parênteses que é interessante. O que isso representa de fato, né? Por que a questão das moedas? Às vezes a gente pensa, nossa, que coisa capitalista, né? Coisa de você ter que pagar o barqueiro, etc. e tal. Mas o que isso representa? Ele representa que você foi velado, tá? Na mitologia, enfim, na mentalidade grega, assim como da maior parte dos povos antigos, quando você não é velado, quando você não tem pessoas chorando por você, você cai no esquecimento. E cair no esquecimento significa que você não entrou para a eternidade, especialmente para os gregos. Então, quando você chega ao mundo dos mortos, chega diante de Caronte, quando você chega diante de Caronte, o barqueiro, e você tem as moedas, significa que você foi velado. Né? Significa que pessoas choraram por você, que pessoas se importaram com você, que pessoas lembram de você. Olha que coisa interessante do aspecto da mitologia grega. E daí você atravessa as águas, né? E esse atravessar das águas, perceba a importância das águas até mesmo nesse aspecto mitológico. Atravessar as águas significa passar justamente do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, no caso, para a eternidade. Né? Então, em vários aspectos de várias mitologias, a questão das águas é muito importante. A gente pega algumas tradições medievais pagãs, por exemplo, que o ritual fúnebre se dava para colocar os mortos em barcos e atear fogo.
Então os mortos atravessavam rios, isso aparece, por exemplo, em Game of Thrones, né? Falar isso agora, em Game of Thrones aparece quando... Não vou dar spoiler. Aparece uma cena de Game of Thrones. Não é possível, que as pessoas não assistiram já. Pode ter sido. Em Game of Thrones tem uma cena justamente assim, né? Que é retirada de alguns aspectos da mitologia, das culturas pagãs ocidentais, né? Ou seja, atravessa a água. Então a água é sempre esse aspecto de transição dos mundos. Quem gosta de filmes também, o filme do Constantine, né? Não sei se vocês se lembram, Constantine utiliza dois elementos muito próprios da cultura popular medieval para atravessar o mundo dos vivos para os mortos. Primeiro é colocar os pés na água, né? Constantine com Keanu Reeves, eu vou colocar o negócio assim, né? Que ele coloca os pés na água e olha no olho do gato. Né? Daqui a pouco eu vou falar mais para frente sobre o gato, mas o gato e a água são elementos de transposição entre o mundo dos vivos e os mortos. E isso tem a ver com isso, é o afogamento, né? A quantidade de pessoas que morriam afogadas nas enchentes dos rios, nos mares, tudo isso leva a essa mentalidade popular de que a água é um lugar de travessia do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Então, beleza, pessoal. Aqui, só pra gente recapitular, estamos falando sobre essa questão desse mar, como que ele representa, né, não só essa passagem, né, do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, mas também essa questão dele estar presente nessas grandes epopeias, com essas tempestades, mostrando o perigo, né, que é se aventurar por esses mares aí ao longo desses séculos, ok? Então, continuando aqui, ainda na questão dos medos representados na literatura, nas lendas e nos relatos, nós temos aqui outra citação bem interessante que nos mostra a questão do medo dentro dessas cruzadas. Então, vamos ler, olha só. Relatos de terror no mar durante tempestades no período das cruzadas. Em 1254, Luís IX volta da Síria para a França com a rainha Joinville e os que se salvaram da Sétima Cruzada. O furacão surpreende os viajantes diante de Chipre. Os ventos são tão fortes e tão horríveis, o perigo de naufrágio tão evidente, que a rainha implora a São Nicolau. E aqui só abre um parênteses, São Nicolau é aí o protetor desses navegantes, então a todo momento, né, que esses navegantes passavam por esses momentos tensos de bastante medo, eles costumavam, como a gente já falou lá no começo da nossa aula, a rezar, né, a pedir a proteção desses santos. E São Nicolau é um desses que eles vão pedir a proteção por ele ser o protetor dos mares. Aqui, por exemplo, no Brasil ainda tem-se, pelo menos no catolicismo, de uma maneira geral, especialmente no catolicismo popular, a devoção à Nossa Senhora dos Navegantes, né? Assim como, por exemplo, os africanos que trouxeram isso para o Brasil, tem a devoção a Iemanjá, como sendo a protetora dos mares, assim como os gregos também tinham sua devoção a Poseidon, né? Enfim, sempre se tem a necessidade de ter um deus, uma divindade ou uma entidade que protege, que não só representa o mar, mas que muitas vezes protege os navegantes dos perigos trazidos pelo mar. Então, no caso, né, ela implora, aqui continuando, a rainha implora a São Nicolau e lhe promete uma nave de prata de 5 marcos. É logo atendida. São Nicolau, diz ela, nos protegeu desse perigo, pois o vento enfraqueceu. Então aqui é tão interessante, né? Ela oferece moeda, ela oferece dinheiro para São Nicolau. São Nicolau salvasse toda essa navegação, para que eles não morressem ali no meio daquele furacão. E isso acaba dando certo, de acordo com o testemunho da rainha, né? O mar se acalma e eles conseguem aí continuar a sua viagem. Por fim, nós temos aqui ainda mais um relato de medo, e dessa vez um medo representado na literatura portuguesa, né, num romance muito conhecido. Medo, mesmo de marinheiros profissionais, quando da véspera da partida. Então percebam, meninos, como a gente falou no começo da nossa aula, não importa a experiência desses marinheiros, né? A quantidade de vezes que eles já enfrentaram esse mar e deu certo, né? Eles acabaram voltando para suas terras. Eles continuam temendo esse mar, tendo medo desse mar, até por conta de uma infinidade dos perigos que eles encontravam, né, navegando nesses mares. Então, mesmo esses navegantes extremamente experientes, eles tinham medo do que eles poderiam encontrar aí navegando nesses mares, principalmente se fossem mares desconhecidos.
Voltando aqui para a nossa citação, olha só, na literatura portuguesa, por exemplo, em Os Lusíadas de Camões, aborda a viagem de Vasco da Gama. É interessante a gente pegar aqui para relacionar com a nossa última aula que a gente colocou aqui no canal, né, sobre as grandes navegações. Lembrando que Vasco da Gama foi um personagem muito importante nessas grandes navegações para os portugueses, porque foi ele que conseguiu, de fato, contornar o continente africano, né, realizar o périplo da África. Então, o Vasco da Gama ele é um personagem muito importante e representa esse marinheiro extremamente experiente. E até ele, né, foi representado, então, como sendo aí um navegante que temia ao mar. Olha só. Agora pra você ver, né? Pelo menos, nesse sentido, o Vasco tem uma importância, né? Por quê? Porque no futebol... Até a piadinha, né? Que o Vasco sempre fica em segundo lugar, né? É que ele foi primeiro, olha só, né? Que justiça que faz com o Vasco. Então, olha só. Consta, né, nos Lusíadas, que Vasco da Gama, na véspera da sua partida, lá em 1497, dizia: depois de aparelhados desta sorte, de quanto tal viagem pede e manda, aparelhamos a alma para a morte, que sempre aos nautas ante aos olhos anda. O que isso significa, pessoal? Significa que ao se colocar, ao se dispor a navegar, principalmente por águas, né, desconhecidas, por mares, oceanos desconhecidos, nunca dantes navegados, né? Você está colocando a sua vida em risco. Então, sempre existia ali, a morte estava à frente dos olhos desses navegantes, né? A qualquer momento eles poderiam ser acometidos dessa morte, seja pela fúria marítima, seja por qualquer problema nas naus, né? Nas caravelas, nos navios, ou seja pelos monstros, por exemplo, né? Enfim, aí existe uma infinidade de medos dos mares. E aí, por último, a gente trouxe aqui uma curiosidade, né, sobre como que eles lidavam na saída, né, nas partidas para os mares, para essas viagens. Nós trouxemos aqui, olha só, uma canção de marinheiros, né, de marinheiros ingleses, no final do século XIV ou começo do século XV, eles costumavam cantar isso daqui ao partir. A tripulação pode renunciar a todos os prazeres, que vai fazer vela para St. James, pois para muitos homens é um desgosto começar a fazer vela. De fato, quer tenham se lançado ao mar em Sandwich ou em Wiltshire, em Bristol ou Alhures, ou seja, qualquer lugar, sua coragem começa a fraquejar, né? Representando aqui mais uma vez que esse marinheiro ele estava enfrentando esses perigos, mas que ao mesmo tempo ele tinha que ser uma figura corajosa, né? Ele tinha que ter coragem para enfrentar esses mares. E mais interessante, né? Essa ideia de que quando os marinheiros começam a içar a vela já cai no desgosto, né? Por mais que a gente entenda que a coragem dos navegantes, etc., é importante a gente tentar entender o contexto da época, que uma tripulação inteira que se lançava ao mar, nem sempre todos eles eram esses aventureiros. Com certeza. Muitos deles eram simplesmente marinheiros que trabalhavam para conseguir sustentar suas famílias. E eram obrigados a ir, né? Exatamente. Não é só, nossa, espírito aventureiro, eu vou. Muitas vezes o aventureiro, de fato, é o comandante do navio, é o capitão, mas a tropa, né, os marinheiros que vão junto com ele, a tripulação, de fato, do navio, muitas vezes é constituída por pessoas que precisam disso para sobreviver. Ou seja, enfrentam os medos, tem que enfrentar todos esses tipos de perigos para sobreviver, né? Então tem a ver com questões sociais muito mais do que questões culturais de coragem. Nos Piratas do Caribe mostra isso, né? Mostra toda essa tripulação e os diversos aspectos dessa tripulação, né? Sim. É interessante a gente pensar e comparar com o filme que a maioria da galera conhece, Sim. né? E é interessante que tem vários na verdade, várias referências que a gente vai fazer aqui na aula também que lembra do Piratas do Caribe, mas eu quero ainda gravar uma aula, fica aí a minha promessa, gravar uma aula só especificamente sobre pirataria, né? Que aí eu acho que traz alguns elementos interessantes pra gente pensar filmes como esses. Então, encerrando aqui essa parte da literatura, lendas e relatos, a gente vai agora falar sobre os descobridores. E aqui é interessante, meninos, porque vai dar pra gente linkar bastante com a nossa aula lá sobre grandes navegações, porque nós vamos falar sobre o medo que existia nesses navegantes
para passar ali, para conquistar lugares que foram importantes nessas grandes navegações, como por exemplo o Cabo do Bojador, né? O Cabo das Tormentas, que como a gente falou lá na outra aula, acaba se tornando o Cabo da Boa Esperança depois, né? Então olha só, vindo aqui para nossa apresentação, né? Os descobridores e o Cabo do Medo. Esse Cabo do Medo, meninos, já aqui de antemão, né, já adianto para vocês, esse Cabo do Medo era o Cabo do Bojador, né, era tido por Cabo do Medo. Então dá pra gente imaginar como esses portugueses, como essas pessoas que viviam nesse período tinham medo de passar ali por esse cabo. E a gente vai ver um pouquinho por quê. Então, antes de a gente falar de fato do Cabo do Bojador, é interessante, eu gosto sempre de trazer isso nas aulas, a Vanessa também, ver no mapa, né, onde que fica exatamente em relação aos portugueses de quem a gente está falando, para a gente entender de maneira mais próxima onde ficam esses lugares, né? E para isso a gente vai usar, como sempre, né, Google Maps, o nosso auxiliar aqui de mapas. Bom, e aí eu gosto sempre de fazer esse panorama, né? Então a gente começa aqui em Morrinhos, onde nós estamos gravando aqui no interior de Goiás, né? Interior do Brasil. Bom, e a gente navega aqui pelo Oceano Atlântico para sair nessa região. Então aqui está Portugal, tá? Portugal está aqui, é justamente o lugar sobre o qual a gente está falando, de onde saem esses primeiros desbravadores, e justamente aqui está o chamado Cabo do Bojador, tá? Então fica justamente nesse pedacinho aqui, tá? Então quando a gente está falando aqui do Cabo do Medo, ou Cabo do Bojador, a gente está falando dos portugueses que saíam dessa região aqui e atravessavam o mar nesse conjunto de ilhas e iam parar até aqui, no Cabo do Bojador. Verdade, esses portugueses, eles só lembraram lá da nossa linha do tempo, né, das navegações que a gente viu na nossa última aula. Esses portugueses, eles vão realizar grandes conquistas ali. Primeiro eles vão para Ceuta, depois eles vão conquistar a Ilha da Madeira, né? Lá em Ceuta eles vão ganhar o controle do Estreito de Gibraltar, e isso vai simbolizar poder para esses portugueses. Depois eles conquistam, né, a Ilha da Madeira, depois Açores, e aí sim eles chegam ao Cabo do Bojador, que é conhecido como o Cabo do Medo, ok? Então olha só, vamos aqui para a citação para a gente entender melhor por que esse cabo era chamado de Cabo do Medo. Daí a apreensão dos marinheiros portugueses quando Henrique, o navegador, e aí lembrando que Henrique vai ser uma figura muito importante para os portugueses, ele foi o fundador da escola de Sagres, né? Então ele era um grande navegante, ele era na verdade um grande ídolo para aqueles portugueses naquele período, ok? E nosso filho, mais novo. Então, quando Henrique, o navegador, pediu-lhes que ultrapassasse o Cabo do Bojador, ao sul do Marrocos, considerado por muito tempo o Cabo do Medo. É manifesto, diziam eles, que para além desse cabo não há nem homens, nem lugares habitados. O solo ali não é menos arenoso do que os desertos da Líbia, onde não há nem água, nem árvore, nem relva verde. Ali o mar é tão pouco profundo que a 1 légua de terra o fundo não ultrapassa 1 braça. As correntes são tão fortes que qualquer navio que transpusesse o cabo não poderia dali regressar. Foi por isso que nossos pais jamais empreenderam ultrapassá-lo. É interessante a gente pensar isso daqui, né? Olha só os medos que estavam impregnados aqui durante séculos, digamos assim, né, nesses navegantes. Eles tinham muito medo de passar por esse Cabo do Bojador, por pensar que a partir dali não existia mais nada, né, que a terra não existia terra frutífera, né, que os mares eram extremamente rasos, né. Ele fala aqui na citação que a 1 légua de terra o fundo não ultrapassa 1 braça. Isso quer dizer que por mais distante que eles estivessem dessa margem, dessa terra, ainda assim esse mar era raso demais para poder navegar, né? Lembrando
mais uma vez, fazendo um parêntese aqui, que esses portugueses, eles realizavam essas grandes navegações, essas expedições, aí com uma estratégia de cabotagem, né? Eles navegavam muito próximo aí às margens, né? Navegavam próximo ao continente por segurança, porque eles navegavam por terras desconhecidas, até então desconhecidas. Então era uma forma deles terem segurança. E aí, pessoal, é importante a gente perceber que, para além disso, na própria mentalidade popular da época, existia esse medo de como era a Terra. É importante a gente lembrar que, embora hoje pareça uma coisa óbvia, nem para todos... É verdade, hoje em dia ainda tem os terraplanistas, né? Embora pareça óbvio hoje, né, embora não para todos, a Terra foi vista por muito tempo como sendo plana, né? Hoje parece óbvio que ela é redonda, né? Como eu disse, não para todo mundo, mas a Terra ela vai ser entendida de fato como esférica, né? Ou como oval, somente a partir do século XVI. Então, olha só, outra questão interessante que retrata esse Cabo do Medo é um poema muito conhecido, né, de Fernando Pessoa, que trata sobre o Cabo do Medo ou o Cabo do Bojador. Talvez a gente ainda não tenha se atentado para isso, mas esse poema chamado Mar Português, que nós vamos ler agora, se refere ao Cabo do Bojador. Olha só. Valeu a pena? A grande frase, todo mundo já falou isso alguma vez na vida, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Isso quer dizer, meninos, isso retrata, né, aí nesse poema, o medo do que viria depois desse Cabo do Bojador, porque assim como lá na citação anterior é retratado, depois do Cabo do Bojador não existiria mais nada, as águas não eram muito profundas, né? As terras não eram férteis, não haveria vida, né? Então esse medo de passar, né, depois do Cabo do Bojador, vinha também de um medo das temperaturas da água. Por quê? Se a gente for pensar, esses portugueses, eles navegavam, por exemplo, ao norte e percebiam que a temperatura ela ia aí diminuindo, né? Ia ficando cada vez mais frio. E ao navegar mais para o sul, obviamente, ia ficando mais quente, né? As águas iam ficando mais quentes. E aí existia na mentalidade desses portugueses, desses europeus, na verdade, de que ao navegar, quanto mais eles navegassem para o sul, mais quentes essas águas se tornariam e chegaria um ponto que elas pegariam fogo, então as naus, né, as caravelas pegariam fogo e mataria todo mundo, né? Então esse medo do Cabo do Bojador também, né, faz relação com essa questão do medo das temperaturas que esse oceano tinha aí nessas navegações. Tá, ok? Então, o primeiro ponto é esse medo do Cabo do Medo, que vai se tornar depois o Cabo do Bojador, que foi uma grande conquista dos portugueses. O outro que nós trouxemos aqui para a gente comentar, para a gente conversar, foi o Cabo das Tormentas. Na nossa última aula, nós falamos bastante sobre esse Cabo das Tormentas, que não é, a gente vai dar uma olhada no mapa daqui a pouco e vocês vão conseguir perceber que ele não é o extremo sul do continente africano, mas era uma região que representava muito medo no imaginário desses portugueses, né? Nenhum navegante teria conseguido passar por ali. Quando Bartolomeu Dias conseguiu passar pelo Cabo das Tormentas, foi tão significativo que eles quiseram mudar o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança, né? Então, a passagem pelo Cabo das Tormentas vai ser muito importante para esses portugueses, ok? Vamos lá conferir onde é esse Cabo das Tormentas, tá ok? Bom, então olha só, pessoal, aqui no mapa, né, só para a gente perceber, Portugal, mais uma vez, aqui o Cabo do Bojador, nessa região aqui do Saara Ocidental. Então, os portugueses vão fazendo esse périplo da África, portanto, contornando a África pela sua costa, até chegar aqui na região sul da África, ao chamado Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança. Então, olha só, aqui, então, percebendo onde que fica exatamente o Cabo da Boa Esperança, né, ou na época chamado Cabo das Tormentas, fica nessa região sul da África, mas não no extremo sul ainda, né? Que o extremo sul da África fica justamente nessa região aqui, o Cabo das Agulhas, né?
Mas está aqui o Cabo da Boa Esperança, que depois que foi atravessado, parece que um novo momento para a navegação portuguesa. Agora que a gente já viu onde fica o Cabo das Tormentas, atual Cabo da Boa Esperança, a gente vai ler aqui uma citação para a gente entender qual que era o medo de fato nesse Cabo das Tormentas. Olha só. Enquanto os navios avançavam na sua direção, eis que o cabo se apresenta aos capitães e às tripulações como uma estátua, disforme e gigantesca, réplica do Colosso de Rhodes, e anúncio involuntário do de Goia em O Pânico. O rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura medonha e má. A cor terrena e pálida, cheios de terra e os crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Então, olha só, se a gente for desenhar aqui na nossa cabeça, né, toda essa descrição que o Delumet faz, dá uma sensação de medo, né, uma sensação de uma pessoa raivosa, né, uma pessoa nervosa. Então, acho que isso era normal, essas pessoas terem medo, sem contar que ali era um encontro de massa de ar quente com massa de ar frio, e isso fazia com que o mar ficasse mais turbulento, de fato, né, o que fazia com que fosse mais difícil passar por ali, tá? Então, óbvio que isso vai representar um medo muito grande para essas pessoas que já tinham essa questão o medo de enfrentar esses mares. Imagina águas turbulentas, águas que já tinham matado, né, e desaparecido vários navios que passaram por ali. Tá? Então, aí esses medos que representavam para esses descobridores. Agora, como você? Então, continuando a nossa aula, né, finalizada essa primeira parte sobre a mentalidade popular, agora voltando um pouco também para aquilo que é um pouco mais minha área de pesquisa, né, para a área da religião, das devoções e tal, a maneira como isso impactava, especialmente nesse assunto que a gente está abordando, que é a questão do medo do mar. Especificamente aqui, nós vamos tratar das superstições e clamores. Antes de entrar especificamente nesse tópico, é só importante a gente perceber e discutir o que é a ideia da superstição. Superstição, citando aí uma das pessoas que eu mais admiro no mundo acadêmico, que foi meu orientador de mestrado e co-orientador no doutorado, o professor Sérgio da Mata, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, em que ele diz que a superstição não chega a ser um conceito, né? Porque a superstição, a ideia de superstição é sempre o que você atribui negativamente à crença do outro, né? Como se a crença do outro não fosse fundamentada, se a crença do outro não fosse legítima e a sua fosse, né? Como se a crença em si, por si só, houvesse uma crença que seja fundamentada de fato, e outra do ponto de vista científico, e outra não. Mas quando a gente fala de superstição aqui, a gente está falando desses medos, né? Dessas crenças que muitas vezes são chamadas negativamente de crendices, que são atribuídas por esse nome de superstição, por não se enquadrar muitas vezes naquilo que é a religião dominante, normalmente a cristã, nesse momento especificamente da história, atribuía como pensamento de fato religioso. Então, as devoções e as superstições, ou seja, aquilo que entra nesse aspecto religioso de fato, e religioso de fato do ponto de vista do próprio religioso, evidentemente, da própria religião, e aquilo que foge a esse domínio religioso e é tido negativamente com esse estereótipo chamado de superstição. Ok? Vamos lá, então. O mar dentro dessa ideia de superstição. Começa com uma citação do Jean Delumet, na página 60, que diz: um comportamento marcado por duas dominantes, a nostalgia da terra, lugar de esperança em relação ao mar, e o apelo desordenado a santos protetores. Então, a navegação, o estar no mar, representava um aspecto dúbio, né? Representava duas dimensões psicológicas que pesavam. Por um lado, a saudade da terra firme, por um lado, a nostalgia da terra firme, a nostalgia do lar, lembrando que o cara ou a pessoa, quando saía com sua tripulação, ou sendo ela parte da tripulação, pelo mar, poderia e provavelmente nunca mais voltar a ver a sua família, né? Então, é importante a gente lembrar desse aspecto psicológico, do peso psicológico disso. E, por outro lado, o peso devocional, né? Ou seja, em toda situação de perigo, o apelo desordenado
a santos protetores. Vamos ver como é que isso se dá a partir de alguns elementos específicos que a gente separou aqui para discutir com vocês. Tá? Começando por essa relação da devoção e do medo. Jean Delumet diz na página 60 o seguinte: os pedidos supersticiosos do companheiro de Pantagruel, apresentados ironicamente por Rabelais, eram evidentemente habituais nessas espécies de apuros. Ele invoca, abre aspas, citando a própria obra de Rabelais, todos os benditos santos e santas em seu auxílio, e garante confessar-se em tempo e lugar adequados, recita várias vezes o refiteor, implora ao irmão João que não blasfeme em tal perigo, faz voto de edificar uma capela a São Miguel ou a São Nicolau, ou a ambos, sugere fazer um peregrino, isto é, sortear aquele que em nome de todos irá a algum lugar santo agradecer ao céu, e em caso de desfecho feliz. Então, é interessante, aí a gente pode lembrar, por exemplo, aqui em Goiás, é mais fácil, você que não é de Goiás talvez não conheça tão bem um personagem, vai conhecer agora, né? Um personagem marcante da cultura goiana, que é o seu Geraldinho, né? Chamado também de Gerardinho, contador de causa. Né? No caso da bicicleta, ele mostra bem isso, que é muito próprio da cultura popular. Né? Então, no momento de perigo, você chama todos os santos que você conhece. Se quem puder salvar, salva. Né? Vamos colocar aqui um trecho do caso da bicicleta que ele fala disso. Quando eu vi que nós ia no Arama, eu lembrei, falei, eu vi falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo nele. Aí eu gritava, ele estava acudindo o outro para outra banda, gritava, o outro estava na outra precisão para o outro lado. Foi até que eu chamei o santo, eu conhecia tudo, e o trem aí vai, menino. E é interessante que, na verdade, nesse próprio livro do Jean Delumet, ele trata em um outro capítulo, que depois, no momento oportuno, a gente faz uma aula sobre isso também, que era muito comum as pessoas, no momento de desespero, no momento de medo, rezar para os santos, todos os santos que conhecia, não dando certo, começava a rezar para o diabo. De alguma forma tem que dar certo, o importante né? É salvar. O importante era salvar. Então essa ideia de acender, que a gente tem esse ditado popular também na língua portuguesa, né? Acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Isso vem justamente dessa época medieval e depois moderna, que a gente chama de longa Idade Média do ponto de vista da mentalidade, que se você acende vela, seja para Deus, seja para o diabo, porque o importante é garantir a boa colheita, o importante é garantir sua proteção, é garantir a vida, a saúde, por aí vai. Mas enfim, é interessante a gente perceber justamente isso, né? No momento do medo, a devoção aflora, né? Que a Vanessa estava falando um pouco mais cedo na nossa aula. No momento do desespero é que você lembra de Deus, lembra dos santos, faz promessa, vou edificar uma capela, vou à Trindade a pé. A Vanessa está devendo até hoje pro santo. Estou devendo uma caminhada para a Trindade, mas eu ia esse ano, mas não deu, você viu, né? Foi a pandemia, né? Nos outros 10 anos para trás também, minha filha não tinha uma pandemia, mas tinha a pandemia da preguiça. Então, no momento de desespero, é muito comum a devoção de quem tem aí a sua fé um pouquinho apagada voltar. Ninguém é ateu na hora de morrer. Não, acho que não, né? Normalmente não. Mas vamos lá. Então, isso tem a ver com a questão das devoções. Um outro elemento interessante tem a ver, aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso, né? A superstição, né? Percebam que a superstição, aqui quando a gente vai falar agora dos sacrifícios e ritos, tem a ver justamente com elementos que não estão mais enquadrados dentro da religião oficial, portanto, dentro do cristianismo, tá? Aí é chamado de superstição. Mas que vem, evidentemente, de uma série de elementos, e aí, inclusive, a próxima aula que eu vou gravar sozinho, especificamente para ensino superior, mas para quem tem interesse de fato, sobre o paganismo medieval, a gente vai perceber esses elementos do paganismo, ou seja, para as religiões não cristãs, que foram absorvidos pelo cristianismo. Mas vamos a alguns elementos desses na cultura popular interessante aqui sobre o mar. Ou seja, a ideia do sacrifício, seja na religião cristã ou o cristianismo popular, seja em outras religiões, como uma forma de apaziguar ou de garantir um bom resultado nas suas navegações. Então, mais uma vez citando o Jean Delumet, a nossa obra de referência para essa aula, na página 62, diz o seguinte: assim, para conjurar o mar, é preciso sacrificar seres vivos que saciarão, talvez, o seu apetite monstruoso. O que é conjurar? Conjurar é invocar, tá? Então, a invocação forçada, ou seja, a conjuração é quando você força uma determinada entidade, uma determinada divindade
a agir em seu favor, né? Então você faz um determinado ritual de conjuração. Ainda hoje, por exemplo, nos movimentos satânicos, no neopaganismo, enfim, tem essas ideias de conjuração, né? Você faz determinados rituais e invoca, conjura, obriga determinada entidade a aparecer diante de você ou agir a seu favor. Vai para encruzilhada. Vai para encruzilhada, enfim. Isso, evidentemente, não tem a ver necessariamente com religiões de matriz africana, antes que alguém pense de macumba, etc., com relação a isso. Mas, enfim, a ideia da conjuração é isso. Existem alguns rituais para conjurar o mar. Ou seja, para você trazer diante de si o espírito do mar, seja pensado como divindade, seja pensado como uma entidade, enfim, nas suas mais diversas manifestações religiosas, você trazer diante de si o espírito do mar e negociar diretamente com ele. Vamos ver alguns desses rituais, olha só. Ex-votos napolitanos do final do século XVI apresentam navios que levam na sua proa uma pele de carneiro. Aqui, ex-votos, essa palavra ex-votos, o que significa? Quando você faz uma promessa dentro da religião cristã, você faz um voto, né? Por isso que a maioria dos santuários, das basílicas, tem as salas de ex-votos, ou seja, as salas onde se apresenta a comprovação de que o seu voto foi cumprido, por isso ele passa a ser um ex-voto, né? Mas o fato, então, é que alguns ex-votos, que inclusive são fontes de pesquisa também, mostrando que tipo de voto, que tipo de promessa se fazia, demonstram a presença de pele de carneiros na proa do navio. E é interessante, muitos de vocês já devem ter visto alguns navios ainda hoje, ou pelo menos nos filmes, enfim, nas produções midiáticas, navios que carregam a imagem de mulheres na frente dos navios, né? Essa imagem das mulheres também é uma superstição, mais uma vez, uma crença fora desse escopo da religião oficial, que acreditava que a imagem de mulheres, especialmente com seios à mostra, apaziguava o terror do mar. As mulheres, de uma maneira geral, eram vistas, e aí eu recomendo para você que está assistindo um seriado muito bacana, chama Outlander, né? Acho que na terceira ou quarta temporada, tem umas cenas que eu queria trazer aqui, mas que é a terceira. Vou trazer só algumas imagens e colocar aqui para vocês. Da Claire, que é uma das personagens, a personagem principal de Outlander, vivendo diante dessa questão das superstições, ou seja, se você tocar uma ferradura, todos os tripulantes têm que tocar a ferradura para poder trazer sorte, se não tocar a ferradura pode entrar doença no navio, a ideia de que se tiver uma mulher no navio pode dar azar. Tudo isso acontece, né? Enquanto ela está na viagem, né? Acontece, chega peste e eles colocam toda a culpa disso tudo na Claire, no caso. Na presença da mulher. Porque a mulher, tudo aquilo que pudesse dar azar, e aí é interessante essa cena do seriado, a gente vai colocar aqui depois escrito onde está, qual episódio, enfim, do seriado para você encontrar e qual o momento da cena, em que esse aspecto da superstição é muito aflorado. É importante a gente não só zombar, como é comum a gente fazer, mas respeitar esse aspecto supersticioso, porque são homens absolutamente amedrontados diante do mar, e qualquer aspecto de segurança, qualquer coisa que trouxesse segurança para esses homens era bem-vindo. E, pelo contrário, qualquer coisa que trouxesse azar ou insegurança era mal visto. Daí, por exemplo, os sacrifícios, como a gente vai ver agora na citação do Delumet, a ideia da mulher exposta, né? Ou seja, a mulher mostrando os seios para o mar, então essa ideia de se colocar a imagem da mulher na frente do navio, ou a cabeça de um dragão, né? Como os vikings faziam, tudo isso é uma forma de fazer com que esses homens se sentissem mais tranquilos, acreditando que foi feita uma negociação, né? Foi feita uma troca com o espírito do mar que o acalmaria. Né? Então, voltando aqui para a nossa citação, era um rito de conjuração do mar, né? Ou seja, levar a pele de carneiro na proa do navio. No lançamento do navio, matava-se um carneiro branco, regava-se o barco com o seu sangue e conservava-se a sua pele na dianteira da embarcação. Dava-se assim uma vida ao mar para que ele fosse apaziguado e não exigisse a dos marinheiros. Aqui, pessoal, é um aspecto muito interessante. Eu recomendo para vocês as obras do antropólogo René Girard, né, que trabalha justamente com esse aspecto, a violência e o sagrado, é um dos seus principais livros, mostrando como antropologicamente a gente pode entender essa ideia do sacrifício, né, de você violentar a vida de alguém ou de um animal, normalmente de um animal, mas tantas culturas também faziam sacrifícios humanos,
como uma forma de trocar essa violência pela violência que determinada divindade faria com você. Então, isso é um aspecto interessante, e aí, por exemplo, a gente vê que não é um aspecto só desse momento histórico, mas, por exemplo, numa das epopeias que a gente citou, que é a Odisseia, Ulisses, ou Odisseu, quando entra no Hades, ele tem que sacrificar um carneiro. Né? Por quê? Porque você sacrifica um animal para que o mar ou para que os perigos se afastem de você. Essa ideia de que você dá a vida de um animal para que o mar, para que a divindade não tome a sua vida de volta. E isso existe até hoje. Se a gente for parar para pensar na cultura popular, existe um ditado, né? Existe um mito de que se você tem um gato em casa, esse gato ele vai proteger a família, né? Então, geralmente, quando esse gato morre ou ele desaparece, dizem, né, na cultura popular, que esse gato muito provavelmente poupou a vida de uma pessoa da casa. Né? Então isso é interessante. Até hoje essas superstições elas ainda existem, né? Estão impregnadas ainda de forma diferente, mas impregnadas na nossa sociedade. Sim, é interessante porque sempre tem esse aspecto, né? Você dá uma vida pela vida. E para quem é cristão católico, por exemplo, a própria missa representa justamente isso. Cristo se sacrificando a cada missa. Ou seja, ele dá a própria vida pela vida das pessoas. Ou seja, essa ideia do sacrifício está presente em toda a sociedade. Né? Então, eu recomendo essa obra do René Girard, A Violência e o Sagrado, para quem quiser entender um pouco mais do ponto de vista da antropologia, essa relação entre a violência do sacrifício e a ideia do sagrado. Okay? Voltando para a nossa citação, no século XVIII, os marinheiros berberes, portanto, muçulmanos do norte da África, praticavam uma variante desse rito, levavam carneiros a bordo. Quando a tempestade irrompia, cortavam um deles, vivo ao meio, depois lançavam metade do animal à direita do navio e a outra metade à esquerda. Se o mar não se acalmava, sacrificavam-se sucessivamente vários animais. Então, esse aspecto é muito interessante, né? A ideia do sacrifício, a ideia dos ritos, ou seja, você cria um determinado rito mágico. Depois na aula sobre o paganismo eu vou explicar para vocês a diferença entre magia e religião, etc e tal. Mas essas práticas do sacrifício, elas são interessantes para a gente perceber que os ritos, os sacrifícios, mais do que qualquer outra coisa, a gente não interessa para nós se isso dava certo ou não, se a divindade existe ou não, mas interessa o fato de que as pessoas se sentiam mais tranquilas. As pessoas acreditavam. Né? E acabava se tornando, talvez, ou sim ou não, né, a viagem mais tranquila. Exatamente, pelo menos do ponto de vista do peso psicológico, do peso da mentalidade mental dessas pessoas que viam de maneira mais tranquila a partir dos seus sacrifícios. Acho que capaz que eles viam assim, olha, se a gente jogou, né, sacrificou, o mar acalmou, ótimo, funcionou. Se a gente jogou, não funcionou, Faltou sacrifício, tinha que ter matado mais carneirinho, né? E aí a gente vai ver daqui a pouco como que isso se reflete muitas vezes agora não mais no aspecto supersticioso, portanto fora do oficial da religião, mas dentro da religião, atribuindo-se a uma figura específica, evidentemente, que representa tudo aquilo que dá errado, né? Bolsonaro, desculpa, não, Satã. Então, um terceiro aspecto, então, voltando aqui, desse peso religioso e muitas vezes supersticioso da relação com o mar, tem a ver com a tempestade e a relação ou a ideia que se tem disso com o castigo. Pensando então essa relação agora entre a ideia da tempestade com o castigo, né? Página 65, Jean Delumet diz o seguinte: a tempestade não era, portanto, considerada e vivida como um fenômeno natural. Suspeitava-se que sua origem estava associada a feiticeiras e demônios. Então, óbvio, né? E aí a gente vai fazendo o link para o nosso próximo assunto, que é o mar como domínio de Satã. Então, a tempestade não é vista como uma coisa natural. Tá? Na aula também sobre o paganismo, que a gente vai fazer daqui mais para frente, a gente vai falar sobre essa ideia das tempestades que destruíam plantações, também como necessariamente vinda de tempesteiros, né? A gente vai entender o que é isso. Mas associava-se sempre que se tinha uma tempestade, especialmente no mar, a alguma coisa que causou essa tempestade. O pecado de alguém, a presença de um demônio, um castigo diante de uma falta que alguém cometeu com algum santo, com alguma divindade, enfim. Essa ideia de que a tempestade nunca é um evento natural. Os desastres não são vistos como eventos naturais. E sempre que ocorre, associa-se isso a um culpado, né? Ou um judeu, normalmente na Idade Média culpava sempre a presença do judeu, isso foi refletido depois no século XX com o nazismo também,
mas ou a um judeu, ou aos pecados das pessoas, enfim, ao diabo de uma maneira geral, mas sempre se tenta achar um culpado para aquilo. Para a nossa citação, tendo a violência das ondas impedido por várias vezes o rei Jaime da Escócia e a princesa Ana de atravessarem o Mar do Norte em 1589, entre 1589 e 1591, descobriu-se que feiticeiros e feiticeiras haviam enfeitiçado o mar, nele afogando um gato. Mais uma vez o coitado do gato. Né? Recomendo uma outra obra que eu recomendo para vocês, de Robert Darnton, né? O Grande Massacre de Gatos. É um livro fabuloso que ele fala um pouco sobre essa mentalidade em volta à ideia do gato, especificamente na Idade Moderna, mas de alguns eventos que aconteceram no interior da França, que aí eu não vou dar spoiler do livro, que é fantástico, sobre um grande massacre de gatos que teria acontecido como uma forma de expressão de revoltas sociais. Mas enfim, o fato é que o gato tem esse aspecto, né, voltado para a bruxaria. Ele tem sempre essa representação meio mística, né, desde o Egito Antigo, que já tem algumas representações, mas é interessante que na Idade Média também encontraram-se alguns arqueólogos, há alguns anos atrás, na verdade na década de 90, encontraram algumas casas antigas ainda do período medieval com esqueletos de gatos enterrados na parede, né? Porque as pessoas tinham essa ideia de que o gato tinha esse aspecto protetor, como a Vanessa falou, então muitos deles já sacrificavam o gato, também entrando nesse aspecto do sacrifício, enterrando eles, na verdade emparedando os gatos nas paredes das casas como uma forma de buscar sua proteção. Mas também o gato é utilizado também como um elemento de se causar danos, causar males, enfim, é um animal que está entre os dois mundos, dos vivos e dos mortos, a la Constantine, mais uma vez o filme, e nesse caso aqui do rei Jaime, acreditava-se que as tempestades que eles tiveram entre 1589 e 1591 teriam sido causadas por bruxas que teriam feito um feitiço no mar afogando gatos, né? Por aí vai. Mas por aí a gente já faz essa ponte entre esse aspecto da superstição e o mar como domínio de Satã, né? Aqui vou trazer só alguns elementos, aqui eu coloquei essa fotinha. Essa fotinha é interessante, esse peixinho, se vocês se lembrarem, ele aparece lá no Procurando Nemo, e ele faz parte aí de um dos aspectos, né, dos monstros que atordoavam, que amedrontavam os navegantes aí nesses mares. E aí uma curiosidade, só para falar sobre ele, eu não sei o nome do peixe. Diabo do mar. É Diabo do mar? Mas é o nome popular dele, não científico, provavelmente, né? Enfim, esse peixe, ele vive, né, ele existe ainda, vive nas profundezas do mar, e ele, ao longo da evolução, criou aí essa luzinha, né, que vocês vão ver aí, para poder justamente facilitar na hora da caça, né, na hora dele atrair aí os peixes para ele poder comer, né? E aí lembra de quem já assistiu Procurando Nemo, vai lembrar na hora desse peixe que existia, que aparece lá no filme, tá? Por que eu trouxe essa imagem do peixe para cá? Só porque o nome dele é Diabo do Mar, não tem mais nenhuma outra relação. E porque eu queria falar sobre Procurando Nemo, pronto. Mas enfim, então, para a gente discutir um pouco desse aspecto, se por um lado da superstição, portanto extraoficial da religião cristã, por outro lado também essa atribuição dos perigos do mar, atribuição dos aspectos negativos do mar, do medo do mar, à própria figura do diabo, ou à própria figura de Satã. A começar pela ideia do pecado, né? O marinheiro é sempre um homem do pecado. Pegando aqui a partir de um manual do confessor inglês, né, de 1344, citado e traduzido por Michel Nolat, que o Jean Delumet traz no seu livro, para a gente entender um pouco do que se pensava, ou seja, o que é um manual do confessor. Os católicos acreditam na necessidade, pregam a necessidade de se confessar pelo menos uma vez por ano, ou seja, você ir lá diante do padre e confessar os seus pecados. E os padres têm que ter alguns manuais, que a gente chama de manual do confessor, para se aprender como lidar com as confissões, como passar a melhor penitência, como lidar com o fiel diante de alguns pecados, etc. e tal. E um manual do confessor inglês de 1344, esse trazido pelo Jean Delumet, diz o seguinte, olha só: tu, confessor, se te acontece ouvir algum marinheiro em confissão, não deixa de interrogá-lo com cuidado, especialmente o marinheiro, olha só. Deve saber que uma pena dificilmente bastaria para descrever os pecados nos quais essa gente está mergulhada. É tal, com efeito, a grandeza de sua malícia
que ultrapassa os próprios nomes de todos os pecados. Não só matam os clérigos e os leigos quando estão em terra, como no mar entregam-se à abominação da pirataria, pilhando o bem de outrem, portanto de outra pessoa, e sobretudo dos comerciantes. Além disso, são todos adúlteros, fornicadores, pois em suas terras e regiões onde vivem ou bem contraem ligação com diversas mulheres, acreditando a coisa permitida, ou então entregam-se ao deboche com as mulheres de vida alegre. Fica subentendido que são mulheres de vida alegre. Mas olha só, a questão atribuída aos marinheiros, ou a mentalidade atribuída aos marinheiros são muitas. Os marinheiros são pessoas que viviam meses, muitas vezes anos, longe de suas casas, longe das suas famílias, longe de suas mulheres. E nesse período todo que eles ficavam no mar, eles se entregavam, evidentemente, muitas vezes à pirataria, ao saque, ao roubo, muitas vezes que desciam, né, atracavam em uma determinada terra, cometiam violências, crimes, porque simplesmente ao voltarem para os navios poderiam nunca ser encontrados. Então não é muito diferente, para a gente fazer um paralelo, do que acontecia aqui no Brasil durante todo o período, pelo menos até meados do século XX, de colonização, de interiorização do Brasil. Pessoas que simplesmente cometiam crimes numa determinada terra e fugiam e apareciam em outras, ou viviam em outras, simplesmente fugindo da justiça. Mas então são muitos os casos, ou por exemplo de colonizadores, né, de pessoas que se dedicavam a encontrar ouro, como a gente vai ver nas aulas da Vanessa sobre a história do Brasil. Esses mineradores, esses mineiros que se aventuravam pelo interior do Brasil e passavam anos longe de casa, muitas vezes nem voltavam, constituíam novas famílias, o que a gente chama de concubinato, né? Então com os marinheiros não era muito diferente, né? A ideia então de que o marinheiro estava ligado ao pecado. Se ele está ligado ao pecado, e por que ele está ligado ao pecado? Porque ele foi para o mar, e o mar é o domínio de Satã. O mar é o domínio do mal, é o domínio do diabo. Uma vez que você for para o mar, você acaba se corrompendo com o pecado. Para aplacar, então, esses perigos que o mar representava, era possível você exorcizar o próprio mar. Portanto, tentar retirar do mar, ou seja, o mar em si não era o diabo, mas ele era o lugar de habitação do diabo. E se, portanto, o diabo habitava o mar, seria possível, por meio de alguns rituais, você exorcizar, portanto, expulsar esses espíritos malignos que habitavam os mares. Vamos a mais uma citação e exemplo de Jean Delumet, página 67. Daí a necessidade de exorcizar o oceano furioso. E isso os marinheiros portugueses faziam recitando o prólogo do Evangelho de São João. Para quem não se lembra do prólogo do Evangelho de São João, no princípio o verbo se fez carne e blá 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 blá. Né? No princípio era o verbo e o verbo se fez carne, etc. Prólogo do Evangelho de São João. Que figura no ritual de exorcismo oficial da Igreja Católica, e os marinheiros da Espanha e de outros lugares mergulhando relíquias nas vagas. A tempestade não se acalma, portanto, por si mesma. É a Virgem ou São Nicolau ou algum outro santo que, por fim, a detém. Poder que receberam daquele que caminhou sobre as ondas e, no lago de Tiberíades, comandou os elementos desencadeados. Então, essa é um pouco da ideia, né? Jesus, né, na mitologia cristã, mais uma vez chamo de mitologia por ser uma forma de conhecimento não científico, não filosófico, que não entra na arte, enfim, que é uma forma de conhecimento do mundo, não necessariamente verdadeiro, não necessariamente falso. Então, assim como de outras religiões, mitologia. Então, na mitologia cristã, Cristo teria andado sobre as águas, né? Ou seja, ele acalma a tempestade, ele anda sobre as águas porque ele, como Deus, vence esse grande mal visto também na sua própria época, que seria trazido pelas águas, que seria trazido pelos mares, ok? Então, a ideia aqui é que uma vez que você exorciza o mar, seja jogando uma relíquia nas águas, seja você jogando uma oração sobre as águas, invocando um santo, invocando a Virgem, quando a tempestade passa, não foi outra coisa senão o poder divino atuando sobre o domínio de Satã nos mares. Ok? Por fim, para a gente terminar essa parte sobre o diabo e o chamado navio fantasma. Olha só que citação interessante na página 65 e 66. Nos contos de outrora e também na Legenda Áurea, só a Legenda Áurea é um dos maiores livros da Idade Média, que seria uma espécie de coletânea da vida dos santos, tá? É chamada de Legenda Áurea. No capítulo consagrado à vida de Santo Adriano,
O diabo aparece ainda frequentemente como capitão do navio fantasma, barco que obsedou a imaginação das populações costeiras e que era identificado como o inferno dos marinheiros. A ideia do navio fantasma, depois eu quero voltar a essa discussão quando a gente for falar da pirataria, mas a ideia do navio fantasma como um domínio de Satã vem principalmente da lenda do mais conhecido dos navios fantasmas do século XVII, que é o holandês voador, que também está no filme do Piratas do Caribe, que quem não lembrar vale a pena assistir, quem não conhecer vale a pena assistir. O holandês voador, existem várias lendas sobre o que era o holandês voador. Primeiro, o holandês voador seria um navio holandês, né, que possuía das maiores e mais importantes frotas navais do século XVII, cujo capitão teria tentado passar o Cabo de Magalhães, Estreito de Magalhães, ali no Cone Sul, né, na parte sul, no extremo sul da América do Sul, tentando atravessar o oceano, portanto, Atlântico para o Oceano Pacífico, e na ânsia de conseguir vencer as tempestades, as tormentas, de passar por esse cabo que ninguém mais passava, né, que seria praticamente impossível de se passar, ele teria feito um pacto com o diabo, né? Essa é uma das histórias principais. Ele teria jogado dados, teria feito uma aposta com o diabo e usado dados viciados, né? Ou seja, ele teria enganado o diabo e como castigo o diabo teria amaldiçoado o navio a vagar eternamente por todos, até o fim dos tempos, vagar sem conseguir atracar em nenhum porto, com toda a sua tripulação vivendo eternamente nos mares, né? E aí cria-se essa ideia do navio fantasma sendo atribuído ao diabo, né? Que o próprio diabo seria o comandante do navio fantasma. São cenas interessantes que o próprio Piratas do Caribe traz, mas que depois também a gente vai tratar mais aprofundadamente quando a gente for discutir na aula sobre pirataria, ok? Enfim, caminhando agora para o final da nossa aula, né, para o nosso último assunto abordado, que será então os monstros marinhos, né, que atormentavam muito a vida dos portugueses, principalmente ao navegarem ali em todas essas águas, né? Se vocês pararem para pensar ou até fizerem uma pesquisa rápida aí de mapas vintages, né? Mapas que retratavam o mapa mundi dessa época, do século XIV, XV, XVI, XVII, vocês vão conseguir perceber que existem vários monstros, né? Vários peixes gigantes, serpentes gigantes enroscadas em navios, polvos gigantes. Então, todas essas representações, elas dizem respeito a esses monstros que existiam, né? Que na mentalidade dessas pessoas existiam aí nos mares e que eram um dos fatores de risco, né? Um dos perigos que esses navegantes estavam aí sujeitos ao navegar nessas águas, ok? Então vamos aqui pra gente acompanhar o nosso último tópico, o mar, lugar de monstros, né? E aí nós vamos falar aqui do peixe gigantesco, principalmente. Olha só, meninos, é interessante, antes da gente entrar de fato aqui nesse peixe gigantesco, só fazendo um parênteses, esse medo existia também em relação às ilhas, né? Existe um mito de que chegando próximo ali às Índias, existia uma ilha que ela atraía todos os objetos magnetizados, e isso fazia com que a tripulação ficasse presa ali naquela ilha, né? Isso dá pra gente pensar então na dificuldade desses portugueses que estavam procurando novas rotas marítimas para chegar até as Índias, né? Então eles passavam por diversos perigos, pelos monstros, passando aí por esse perigo das águas, né, dos cabos das tormentas, por tempestades, enfim, por todas essas questões, e ainda quase chegando às Índias ainda tinham que enfrentar essa ilha magnética, né, que puxava aí muitas vezes esses navios, ok? Então olha só, vamos para a nossa citação aqui sobre o mar e o peixe gigantesco. Pierre Martigues d'Aguirre, respeito dos marinheiros que, em 1526, dirigiam-se à América. Eles viram distintamente um peixe gigantesco que dava a volta ao bergantim e, com um golpe de sua cauda, partiu em pedaços o leme do navio. Só para a gente entender, bergantim é aquela ponta mais fina do navio, né? Eu vou colocar aqui para vocês um modelo de bergantim para que vocês consigam visualizar o que é isso e como que esse peixe gigantesco conseguiu aí derrubar esse navio,
Nos relatos. Nos relatos, Muitas vezes fantasiosos, provavelmente fantasiosos, provavelmente. mas que representam os medos, a mentalidade e a criação de realidade a partir dos temores da sua época. Não dizem serpentes marinhas, elas existiam de fato, só que não era do tamanho que eles representavam nesses mapas, né? Então eles colocavam tudo maior, né? Justamente para representar também esse medo, né? Representa esse medo deles. Fazer parte daquilo que eles acreditavam, de seus temores, de fato. Então olha só, continuando aqui, e conclui: esses mares, com efeito, alimentam monstros marinhos gigantescos. Relatando uma viagem ao Brasil em 1557, 1558, Jean de Lery fala com pavor das horríveis e medonhas baleias que ameaçavam arrastar o navio pelo profundo. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma foto dessas baleias que amedrontavam esses navegantes. Uma delas, escondendo-se, produziu ainda um tal e tão horrível jorro que eu mais uma vez temia que, atraindo-nos atrás de si, fôssemos engolidos nesse abismo. Essa baleia, que já adiantando, né, ela era chamada de balena, ela tem um peixe gigante que ela tem chifres e que por esses chifres saíam esses jatos de água, né? E aí esses jatos de água é que esse relato está dizendo aqui do medo desse peixe gigante ao soltar esse jato, e a gente vai ver como ele é bonito, né? Como ele era bonito daqui a pouco na imagem, e isso gerou esse medo muito grande nesse viajante. É interessante a gente perceber, pessoal, que provavelmente de onde vem essa ideia desse monstro, né? Provavelmente das baleias que existem de fato, né? E que jorram, quando jorram daquele buraquinho que eu não faço a menor ideia. Também não como é que faço a chama? menor ideia. E é vista de longe, temendo-se. Hoje a gente vê e acha lindo, né? Quem faz um cruzeiro, nunca fiz, né? Quem faz Nem um vai cruzeiro... fazer, se depender de mim, eu não entro, gente. Ao medo do mar. Eu tenho medo do mar, eu não entro em cruzeiro. Mas enfim, quem faz um cruzeiro acha lindo, o Free Willy, né? A baleia, enfim. Mas na época, imagina para essas pessoas que estão morrendo de medo de tudo quanto é monstro, de tudo quanto é crença que eles tinham sobre o mar, de repente viu uma baleia, né? A baleia daquela que falou lá da Doris, né? Ou seja, é Dory, né? Que engoliu Jonas da Bíblia, etc e tal. Enfim, imagina uma baleia desse tamanho jogando água, né? As pessoas imaginam todo tipo de monstro e que passando de boca a boca, né? Quando a gente vai pensar aí... de relato em relato. De relato em relato, né? quem já brincou de telefone sem fio sabe, né? Quando chega-se aquele que sabe escrever e vai, de fato, escrever esse tipo de relato que a gente está mostrando aqui, um peixe que era desse tamanho já virou uma outra coisa. Um peixe que jorrava água já tinha 2 chifres jorrando essa água, né? Já era o Blastoise do Pokémon. Então, o quê? Blastoise. Que isso? Pokémon. Não, Pokémon eu sei, agora o Blastoise, o que é Blastoise? Tá aqui a figura do Blastoise pra gente ver quem é. Mas, percebe? Então, existem essas referências de onde se tiravam esses monstros, mas é óbvio, esses monstros já são... Entendi, agora esses monstros foram tirados do Pokémon. Pokémon significa Pocket Monsters, né? Cultura pop. Mas enfim, né? Então esses monstros, eles tinham uma referência no real, né? Evidentemente exagerados por conta do medo, daquilo que se transforma, que o medo transforma, especialmente de relato em relato até chegar em alguém que pudesse transcrever de fato. Então, continuando aqui a nossa citação, em 1555, o bispo sueco Olavus Magnus publica em Roma uma história de Gentibus septentrionalibus. Latim, admite a existência de imensos animais marinhos que as tripulações tomam por ilhas e onde atracam. Ali acendem fogos para aquecer-se e cozinhar seus alimentos. Então, os monstros afundam, tragando homens e navios. Essas ilhas vivas e flutuantes, inspiradas em Vermont e no Leviatã. São assim descritas por Olaus Magnus. Sua cabeça, toda coberta de espinhos, é cercada de longos chifres pontudos, semelhantes às raízes de uma árvore arrancada. Olha só a imagem aí desse monstro, né, que ele está representando. A gente vai colocar aqui na tela
geralmente, isso é muito engraçado, né, da gente pensar, essa tripulação avistava grandes peixes, né, e imaginava que aquilo fosse uma ilha, né, imaginar o tamanho desse peixe. E ao atracar, começar ali a cozinhar, acender seus fogos para poder cozinhar, para se aquecer. De repente, o peixe, né, mergulhava e matava todo mundo, né, afogava todo mundo. Então isso era um medo muito interessante, né, muito engraçado até dessas pessoas desse período. E essa imagem aí que está na tela representa muito bem isso, né? Eles atracando, já representando como se eles estivessem descendo, aparentando ser uma ilha, e no final das contas não era. Então imagina o medo disso acontecer, né, ao atracar aí em qualquer terra que esses navegantes avistassem. E aí, por fim, meninos, nós vamos ver aqui algumas imagens desses monstros, né, pra gente ilustrar como que esses monstros eram representados nesses mapas. Olha só que interessante. Então, nós temos aqui, a primeira imagem aqui, nós temos o Kraken. O Kraken, ele era uma espécie de polvo gigante, né, e ele abraçava, né, atacava esse navio, e aí ele quebrava esse navio no meio, e de repente, crack. Por isso, Kraken. E né? tem também no filme, um dos muitos filmes do Piratas do Caribe. Então esse daí é o Kraken, o polvo gigante que abraça e quebra o navio. Nós temos aqui na segunda imagem a serpente, né? A serpente gigante. Como eu disse, a serpente ela existe de fato, só que ela não é desse tamanho que eles representavam nesses mapas. E detalhe, todos esses desenhos que a gente está trazendo aqui são de mapas antigos que mostram. Vamos ver se a gente coloca aqui, né? Colocar aqui um mapa antigo, né? Só para representar, né? Então, são de mapas antigos que vão mostrando lugares onde há relatos que apareceram esses monstros marinhos, né? Então, essa serpente gigante, ela também abraçava, né? No final das contas, aí acabavam naufragando o navio, ok? Essa terceira imagem é justamente, aí nós temos outras imagens que eu vou mostrar para vocês, essa é a balena, né? Que retratava no relato anterior que nós lemos. Tá? A balena é esse monstro, é esse animal carnívoro que ele comia tanto marinheiros e os navios. E ele tinha esses chifres aí, como está representado na imagem, e soltava essas águas, né? Esses jatos de água e com uma intensidade muito grande, muito forte. E isso acabava amedrontando muito os navegantes, tá? Nessa outra imagem aí também tem uma balena, né? E aí ao lado da balena tem a orca, que é outro animal. Era outro animal que existia, que amedrontava esses portugueses nessas grandes navegações, que é a orca. A orca, ela tinha essa barbatana de tubarão e o rosto era de javali. Talvez a gente possa colocar uma outra imagem, a orca ali em cima também, ó, aproxima aquela de lá, essa daí, isso. Essa daí que está na tela também é uma representação de uma orca, né? Que tem aí essa barbatana de tubarão e o rosto de javali. Aqui mais uma vez a orca. Assim, mais uma imagem da orca, e aí, né, ela também era carnívora. Essa imagem agora é do Ictocentauro. É um animal, e é interessante, ele é parte animal, parte ser humano e parte serpente, e parte cavalo. É outro monstro que é representado em vários mapas dessa época. Nessa próxima imagem a gente vê aí a representação de uma sereia, né? A sereia é outro medo, né, muito grande dos mares, né? Enfim, as sereias, elas têm aquela velha história, né, aquela lenda de que ela vai cantar e encantar esses marinheiros, afogando-os, né? É interessante sobre a questão das sereias, por exemplo, que existem vários tipos de mitos diferentes de sereias, né? Por exemplo, na mitologia grega, as sereias que atacam Ulisses, ou Odisseu e seus homens no livro da Odisseia, elas são metade pássaro e metade mulher. Elas habitam ali a região dos oceanos, dos mares, mas não é peixe mulher. Essa representação da sereia como sendo metade peixe, metade mulher, é da mitologia germânica, né? Ou seja, representando ali a região
ou seja, representando ali a região do Mar Norte, né? Mas, por exemplo, no Brasil a gente tem um mito semelhante, evidentemente não é uma sereia, mas é o mito do boto, né, por exemplo, que é mais uma vez aquela ideia ligada às águas, do perigo das águas, mas no caso principalmente da região da Amazônia, né, que o boto seria um homem, né, se transformaria num homem e encantaria as mulheres, né, seduziria as mulheres, etc e tal. E aí, talvez para explicar, como muita gente coloca aí, né, não sei até que ponto isso é verdade, de que para explicar o fato das mulheres que engravidam sem estar casado, né, filho do boto. Então, ou seja, mais uma vez, aquela questão da sedução, né, só que agora do ponto de vista masculino, aqui nas mitologias brasileiras, e não mais feminino, como é o caso das sereias, mas tudo relacionado à ideia da sedução, da sexualidade e da água, né, dos perigos que a água representa. Essa última imagem aqui que a gente vai mostrar para vocês representa então esses diversos monstros marinhos atacando aí esses navios, né? Essas caravelas, essas naus. Então a gente pode perceber aí o quanto esses portugueses, o quanto esses navegantes se sentiam amedrontados, muito provavelmente por conta aí destes animais, desses monstros. E ainda assim, além desses animais que a gente colocou aqui para vocês, ainda tem vários outros animais que a gente consegue aí perceber nesses mapas, tá? Então, para a gente conseguir entender tudo isso, esses monstros eram mais um desses medos que existiam nesse imaginário desses navegantes. E, obviamente, isso aí gerava um desconforto, né? Um medo muito grande por parte desses navegantes ao se aventurar nessas águas aí desconhecidas principalmente. Muito bem, pessoal. Dito isso, nós encerramos a nossa aula, né? Então, mais uma vez, só para retomar, a ideia que a gente buscou com essa aula é mostrar para vocês um outro aspecto que normalmente não vai para a sala de aula do ensino médio, não vai para os livros didáticos, e que é interessante dentro da historiografia, principalmente que a gente consegue ter um pouco mais de contato no ensino superior, que trata das mentalidades, que trata do profundo, que trata de outros aspectos que fogem da história tradicional, que é a história política, e que ajuda muito a enriquecer aspectos interessantes para o nosso aprendizado de história ligados a esses temas mais centrais, como as grandes navegações, como a pirataria, como as expansões marítimas, que chegam inclusive ao Brasil, que são as aulas que a Vanessa vai dar continuidade, e que vocês vão perceber que são esses portugueses, são esses europeus com essa mentalidade, com esses temores, com esses medos, que chegam na nossa terra, colonizam e dão origem a esse novo momento da história do Brasil, sobre o qual nós somos frutos ainda hoje. Então, pessoal, se você teve alguma dúvida, né, em relação a essa temática, deixa aí nos comentários, a gente sempre responde os comentários, né? Se você não deixar aí nos comentários, quiser mandar pelo direct lá no nosso Instagram, pode mandar também. E aí eu já aproveito para pedir para vocês também, né, se você gostou desse vídeo, curtir, compartilhar com os seus colegas. Como o Robson disse lá no comecinho da aula, isso ajuda muito, né, nos ajuda bastante, nos incentiva, né, e nos motiva a continuar produzindo conteúdos aqui para vocês, tá ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curta. Siga a gente lá na nossa página lá do Instagram também, nós publicamos lá os temas das nossas aulas, publicamos nos stories aqui muitas vezes o que a gente está fazendo, né, como que a gente está produzindo as nossas aulas, enfim, tá? Não se esqueça, por último, né, pra gente fechar esse vídeo. O terceiro por fim, de se inscrever no nosso canal, isso também é muito importante pra gente, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Desejamos que vocês estejam bem e que permaneçam bem, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal.